Olá, meu nome é Mariana Camargo e esse é um podcast sobre o pioneirismo em Manchester. Eu sou aluno do IFES, do segundo ano de Química B, e o grupo que está fazendo esse podcast sou eu, Mariana Camargo, o Arthur Gaviorno e o Samuel Limones. Bem, para entendermos o que foi o pioneirismo em Manchester, temos que entender um pouco sobre a Revolução Industrial na Inglaterra, que teve início por conta de uma série de fatores econômicos, sociais e políticos que ocorreram na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. A Inglaterra era um país unificado com uma situação política relativamente estável, livre de tarifas alfandegárias e com um sistema seguro e infraestrutura bancária bem estabelecidos. No século XVIII, tornou-se uma potência econômica internacional dominante e acumulou grande capital. Além disso, o grande número de portos naturais e rios navegáveis significava que o consumo interno e internacional estavam facilmente interligados. A existência de mão de obra abundante e barata foi também importante para o desenvolvimento da indústria. Desde o início do século XVIII, com a melhoria da produção agrícola, houve uma queda na taxa de mortalidade. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de pessoas estavam sendo expulsas do campo pela apropriação das terras por poderosos proprietários rurais, e essas pessoas, consequentemente, migravam para a cidade. Na segunda metade do século XVIII, depois de vencer os franceses, a Inglaterra passou a ter a hegemonia naval, que era o controle de todas as rotas navegáveis. Por essa época, as atividades econômicas comandavam o ritmo de produção interno e externo no mundo. Com isso, a indústria rural ou doméstica, que funcionava na zona rural, onde as famílias camponesas trabalhavam, inicialmente para a necessidade da família, passando a produzir para o mercado, surgindo o fornecimento de matéria-prima que recebia o produto acabado para ser comercializado. As manufaturas de fiação e tecelagem de algodão, que embora não possuíssem máquinas, assemelhavam-se às fábricas, reunindo operários em um só local, produzindo com uma certa divisão de trabalho. Na metade do século XVIII, diversas invenções revolucionaram a produção. O primeiro ramo da indústria a ser mecanizado foi a fiação e a tecelagem de algodão. Em 1767, criou-se a primeira máquina de fiar, construída de madeira, usada pela indústria rural e doméstica. Em 1769, criou-se o tear hidráulico, uma máquina de tear que trabalhava à base de água, e depois, aperfeiçoado, passou a ser usada na indústria têxtil. No mesmo ano, criou-se a primeira máquina de vapor. Essa nova energia passou a ser utilizada nas máquinas de fiar e tecer. Foi na fabricação de tecidos que ocorreram os mais importantes avanços técnicos e tecnológicos no início da industrialização. Em 1779, aprimorou-se o tear hidráulico e em 1785 foi inventado o tear mecânico, capaz de ser operado por mão de obra não especializada, o que marcou o fim da tecelagem manual. Para aumentar a resistência das máquinas, a madeira foi substituída por metal, que estimulou o avanço da siderúrgica. A Inglaterra contava com abundância de ferro e carvão, matérias-primas fundamentais para a construção de máquinas e para a produção de energia. A produção de carvão aumentou devido às bombas a vapor e às novas tecnologias. Na década de 1880, se deu o surgimento da eletricidade como fonte de energia, o que anunciava uma rival que acabaria por substituir o vapor. O desenvolvimento das ferramentas de máquina padronizadas e precisas foi outro aspecto importante na Revolução Industrial. No período da primeira Revolução Industrial, os ingleses tiveram que decidir onde ficariam localizadas as indústrias. E inicialmente o pensamento era de se posicionar as indústrias em Londres, pois era onde se localizava o mercado consumidor da época. Mas assim, eles teriam que transportar o carvão que era utilizado como combustível para as máquinas até as indústrias. Mas com os meios de transporte disponíveis na época, essa era uma tarefa muito complicada. Portanto, foi decidido localizar as indústrias próximas às fontes de carvão, ou seja, em Manchester, pois era muito mais fácil transportar o tecido do que o carvão. E isso ficou conhecido como padrão manchesteriano, que nada mais é do que a localização da indústria na primeira Revolução Industrial, em que se posicionavam as fábricas próximas às reservas de carvão, pois o transporte do produto final, que era o tecido, era muito mais simples se comparado ao transporte de carvão. E é por conta desse padrão manchesteriano e das reservas de carvão estarem localizadas em Manchester que ela foi uma cidade pioneira na Revolução Industrial Inglesa. A
importante pensar sobre como tudo na vida tem seus malefícios e benefícios. E a industrialização, o pioneirismo de Manchester não foi diferente. É importante pensar que os pessoais trabalhavam muito, né? A jornada semanal dessas pessoas era de 60 horas por dia, sendo homens, mulheres e crianças. E as pessoas gostavam, né? Por falta de oportunidades na vida, ir para um grande centro industrial, ir para lugares onde a indústria tá alta, é uma grande oportunidade, é uma forma de ganhar muito dinheiro. Então, pessoas pobres, imigrantes irlandeses, iam muito para Manchester buscar esse novo rumo para a vida. Só que com muitas pessoas, né, indo para a cidade, para a área urbana, fica difícil o controle. E aí ocorre um pouco do crescimento populacional. Esse crescimento populacional é muito aparente. Em 1801, em Manchester, existiam 75 mil pessoas. Em 1931, existiam 142 mil pessoas. São muitas pessoas. E com isso, obviamente, um trabalho 13 horas por dia você trabalhando, sem muito lazer, o ambiente não muito agradável, surgem situações precárias e situações difíceis. Uma delas são favelas e ocupações. O ambiente urbano já não é muito bonito. Então, quando muitas pessoas se localizam nele, ficam meio diferente, vamos dizer assim. Então, muitas pessoas se localizavam nas ruas e faziam literalmente favelas, né, que são habitações para sobreviver e para morar. Então, nesses lugares, era muito sujo, insalubres e muito feio, né? Era chamado de florestas de fumaça. Pra frente a gente vai saber um pouco mais, um pesquisador e sociólogo, ele fala que era em Inglaterra, em Grã-Bretanha, era igual o inferno, ao inferno na Terra, porque era muito feio, imagine. Usinas soltando fumaça, aquela fumaça densa no céu, obviamente deveria ser muito ruim. E existiam muitos problemas, como moradia, abastecimento de água, coleta de esgoto, epidemias, eliminação de motos e muitas doenças. Surtos de cólera em 1932 a 1949 surgiu muito. Então, assim, muitas doenças e muitas coisas, até que a gente vê hoje, né? A gente vê o efeito estufa, o calor excessivo, a mudança de temperatura excessiva da Terra, são consequências dessa alta industrialização que ocorreu não só em Manchester, mas como estamos focando nela, em Manchester. As indústrias manufatureiras lá despejavam galões de águas contaminadas nos rios. E isso causava muita doença. Por quê? Porque as pessoas bebiam esses rios, né? Já não tinha muito saneamento básico. E aí piorava toda a situação, mais doenças e mais precariedade. Então a saúde já não era muito agradável, né? Então tosse, olhos ardentes, melancolia perpétua era algo quase inerente de todos os humanos da época, né? Porque como o ser humano é um animal, controlar essas coisas são muito difíceis. E o Estado também não ajudava muito, né, para isso. E aí, um último ponto é que muitos estudantes já falavam sobre isso, né? A gente tem o Engels, que sim ajudou Marx a criar o Manifesto Comunista e tudo mais, e ele fala sobre a situação, tem um livro dele chamado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, de 1945, e uma das frases que ele fala é sobre como a precariedade e a dificuldade dos trabalhadores ingleses para ter uma vida digna e naquele ambiente sujo, melancólico, triste. E a gente vê muita diferença, porque não muitas décadas diferentes, as fazendas, essa bucolidade era muito buscado. E mudamos para um ambiente urbano mais fechado, prédios e empresas. Então é isso. Espero que tenham gostado do nosso podcast. Foram feitas muitas pesquisas, foi muito gostoso fazer. E então, tchau!